Bom, muito bem, então vamos começar. Deixa eu só. Pronto, agora sim. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece para harmonização. É sempre muito importante. Então, assim, vamos nos colocar numa posição confortável. Respirar calma e profundamente. Unindo nossos pensamentos, que nós possamos elevar-nos a nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos os espíritos de luz que nesse momento se colocam à nossa disposição, sempre nos intuindo, nos envolvendo nos melhores pensamentos, nas melhores energias, nos proporcionando assim a sintonia adequada para o melhor estudo. Que a tua bênção, Pai, nos envolva e assim nós iniciamos o nosso estudo. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. A luz, engraçado. Acho que queimou a lâmpada. Mas vamos lá. Então, nosso estudo de hoje tem como um tema... Nossa, cadê o mouse? Ah, está aqui. Parentes difíceis. Quem precisa mudar? Eu li até na pesquisa que estávamos fazendo, li até um texto que o tema ele era muito parecido, mas que tinha um foco principal um pouquinho diferente, pouquinha coisa diferente. E uma palavra mudava, porque o nosso tema é parentes difíceis. Quem precisa mudar? E esse tema, ele era assim, parentes difíceis. Que precisa mudar? E aí me fez refletir a respeito, né? Mas acreditamos que o quem ou o que, ele está muito atrelado ao nosso grau de preocupação com o que precisa ser feito. Vamos lá. Por onde que a gente começa? Primeira coisa, agradecendo a nossa querida irmãzinha Joana. A Joana Pimentel, ela tem um grupo de estudo ali no... Eu sempre faço confusão, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Engenho Novo. Engenho Novo. E ela tem um grupo de estudos e era para estarmos lá presentes. Mas, pandemia, aí aparece alguém que não está muito bem e tudo mais, e a gente tem que fazer remoto. Não, estamos bem. Aqui estamos bem. Enfim, e aí ela nos pediu para fazer esse estudo. Era para termos feito esse estudo ontem, mas hoje houve um probleminha técnico aí e acabamos passando para hoje. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, nós queremos ler 3 questões com as suas respectivas respostas, comentários, e aí em seguida
fazer uma reflexão a respeito dos assuntos abordados. Claro, a gente vai estar comentando ao longo dessa leitura. Mas é importante que a gente faça essa leitura porque a questão dos laços de família, a questão do parentesco, parentela, mas assim, o parentesco como um todo é muito abordado no Pentateuco. E, é lógico, é muito abordado na doutrina cristã, no ensinamento de Jesus. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente quer trazer está na Lei de Sociedade, né? Parte terceira, capítulo 7. Parte terceira, capítulo 7, Lei de Sociedade. Está lá em Laços de Família, justamente essa parte, Laços de Família. E a questão 774, ela diz o seguinte, eu estou olhando aqui para o lado porque a minha colinha está aqui do lado. Tá? Na questão 774, a gente tem assim, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultados dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Então, a primeira parte da questão é uma afirmação, é um comentário, uma constatação. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei de natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Essa foi uma questão colocada por Kardec aos bons espíritos. E eles responderam: diverso dos animais é o destino do homem. É curioso que a gente já faz uma pausa o seguinte. Fala-se a respeito do espírito do homem ser único, em detrimento do espírito dos animais, a questão do livre-arbítrio, as questões morais, o raciocínio, enfim, toda a evolução, desenvolvimento espiritual do homem, do espírito nosso, é diferente do espírito dos animais. Sempre. Sempre será diferente. Então, Kardec coloca, já que nós somos o homem, né, um animal homem, já que nós estamos na cadeia aí dos animais, né? Só que a diferença é que somos um animal racional, já que estamos ali, deixa eu ligar aqui a bateria. Será que a única diferença dos outros animais não é o fato de sermos não a única diferença. A diferença das questões familiares, dos laços familiares, isso aí não vem só simplesmente de uma noção social, algo que a sociedade desenvolveu. Não seria só isso, ou melhor, não estaria fora da lei da natureza os laços familiares? Né? E eles respondem: diverso dos homens é o destino do homem. Então, aí, eles não estão negando nem afirmando, só estão deixando claro que, diferente do destino dos animais, é o destino do homem. Não é destino no sentido como a gente normalmente usa, né? O destino é acontecer e como se não houvesse livre-arbítrio. Não é isso. O que eles dizem aqui é o direcionamento, né, a evolução do espírito do homem é diferente da evolução do espírito dos animais. Esse é o primeiro ponto. Então já deixou claro aqui. É diferente, entendeu? Tá, beleza. Então vamos adiante. E aí eles continuam. Por que então querem identificá-lo com estes? Aí eles já deixam claro que, além de ser diferente,
não devemos dizer o seguinte, ó, se os animais são assim, por que nós somos diferentes? Porque assim fomos criados, diferente dos animais. Muita coisa temos semelhanças, temos organismos, nós desenvolvemos, nós evoluímos, mas o objetivo da evolução dos animais, outros, é um. O objetivo da evolução do espírito que habita o animal homem é outro. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Então, entre os animais se associam e formam famílias para procriação. Ponto. O homem não. A procriação para o homem, para o espírito que está encarnado como homem, humanidade, é isso, tá? Senão vamos dizer, só falou do homem, não falou das mulheres. Então, o homem é humanidade, ok? Então, a diferença é que existe uma diferença, né? Existe uma necessidade de evolução espiritual para o espírito que habita o animal homem, que encarna como o animal homem. Há a necessidade de progredir. Então, eles colocam, há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Estão afirmando, há necessidade de progredir. Mas o animal não progride? O animal progride por uma questão de evolução natural da natureza. Do homem, não. O espírito que habita o homem, ele progride por uma evolução intelectual moral, diferente do animal. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Os laços sociais, a lei de sociedade, os laços que se formam em sociedade, vizinhos, colegas de trabalho, amigos e por aí vai. Né? Os laços sociais. Né? A gente vai na banca de jornal, sempre fala, ô, fulano, como vai? Tudo mais. Né? A gente vai na padaria, falou, como vai? Tudo bem? Dá meia dúzia de pãezinhos aí, muito obrigado, tá fresquinho? Maravilha. É um laço social. Né? O médico, o motorista, o colega de trabalho, o vizinho, enfim, laços sociais. Mas ele diz, os laços de família tornam esses laços ainda mais apertados que os primeiros. Quer dizer, eles são mais... não é mais grudados, não. Tornam esses laços ainda mais próximos, mais afins, mais sintonizados que os outros laços sociais. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, eles já afirmaram, agora estão explicando. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O que acontece? Quando nós encontramos alguém... botar um exemplo prático aqui. Eu e fulano, ou fulana, enfim, fomos inimigos, nós guerreamos, nós traímos um ao outro, nós, sei lá o que, aprontamos um com o outro. Desencarnamos, reencarnamos e vamos nos encontrar como colegas de trabalho. E aí eu falo assim, não vou com fulano, não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de fulana, não quero, não gosto, peço demissão, vou para outro lugar. Ou então faço o estritamente necessário para evitar de chegar perto, para evitar de ter qualquer contato, se for o suficiente para o trabalho, faço meu trabalho e pico a mula. O que eu desenvolvi com esse espírito que ali está, que reencarnou, necessitando, assim como eu, de colocar as coisas nos eixos, porque numa encarnação passada nós aprontamos um com o outro e agora precisamos nos acertar. O que a gente fez? Nada.
Evitamos contato? Evitamos nos dar bem em relação à necessidade, em relação à necessidade imediata, mas só. Nada além disso. Nada além disso. Deixa eu só checar uma coisinha aqui com relação ao vídeo para ver se está tudo em ordem. Deixa eu só checar aqui. Ah, tá ok. Então, beleza. Então, quando existe a necessidade de parentesco, quando existe o laço de parentesco, essas pessoas até podem se afastar, é verdade. Mas o fato de haver um parentesco faz com que essas pessoas, normalmente, por exemplo, irmãos, primos, desde pequeno estão se relacionando, vão desenvolvendo uma afinidade, um laço, né? Marido e mulher, ou maridos, mulher, enfim, pessoas que formam um casal. Em um determinado momento se entreolham, se afinizam, se sentem atraídos, juntam, né, em matrimônio ou semelhante, e aí, em determinado mais à frente, podem começar a surgir conflitos. Então, esses dois têm que arranjar um meio termo aí para poder se encaixarem. Então, os laços de família, eles são necessários para que não apenas haja a procriação, mas para que aqueles espíritos que vêm numa família, eles se afinizem e acertem suas pontas que vieram soltas do passado. Isso é necessário. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem o título Honrai o vosso pai e a vossa mãe, tem uma parte lá no Evangelho que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E é muito interessante, porque o item 8, ele traz o seguinte: há, pois, só um trechinho, há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, há aqueles familiares que se formam no plano espiritual. Mesmo que no plano material eles venham em famílias separadas, eles acabam se encontrando muitas das vezes. Por quê? Porque já formaram um laço no plano espiritual e reconhecem a sua energia quando estão perto, mesmo sem saber por quê, mas se sentem atraídos por essa energia, formando laços de amizade, laços de união, enfim, laços os mais diversos, mas que vão se afinizando e vão se aproximando. Tá? Então, duráveis as primeiras, que são os laços espirituais, porque são laços que vão além do tempo. Não importa se você está encarnado ou está desencarnado, os laços, eles se mantêm, eles são duráveis. Se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Então, encarna, desencarna, mas no mundo espiritual, esses laços eles vão se fortalecendo cada vez mais, se tornando muito mais fortes, muito mais duráveis, e esses laços vão fazendo com que esses espíritos, eles, além de se aproximar, eles se ajudem no plano espiritual, na sua evolução moral e intelectual. Então, os primeiros se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, como nós tínhamos falado. As segundas, que são as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então vamos lá, duas coisas. Primeiro, se são espíritos que já vinham de uma família espiritual,
eles vão se fortalecer no mundo físico. Mas, se eles se afinizaram apenas por uma necessidade de aprendizado no plano físico, por mais que haja uma afinidade, é possível que esse laço ele se extingua ao final da existência. Ok? Isso é uma coisa. E eles botam uma outra informação aqui. Se ao longo dessa existência existe conflitos ali morais, esse vínculo ele pode se dissociar na própria existência. Ainda nessa parte da parentela corporal e espiritual, no item 9, tem um outro trechinho muito interessante. E diz o seguinte: ó espíritas, aí é uma mensagem direta aos espíritas. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Opa! Olha só, o grande papel da humanidade. Eles estão falando para os espíritas, porque, afinal de contas, estamos estudando a doutrina espírita, afinal de contas, Kardec já instituiu a espírita iniciada, né? Então, os espíritos, os bons espíritos, eles se dirigem aos espíritos, aos espíritas, aqueles que estão ali buscando aprender e se aprimorar moralmente. Ó espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade. Então eles estão chamando a atenção para o seguinte, ó, não são só para os espíritas, só para os católicos, protestantes, umbandistas, taoístas, seja lá o que for, para toda a humanidade. Vamos prestar atenção. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Aqui eles já falam o seguinte: para todos os homens, todos. Quando a alma encarna, ela vem com um objetivo maior, que é o quê? Progredir. A alma, ela vem para o mundo físico com o único objetivo de progredir. Estava tentando ver aqui se está tudo em ordem. Interai-vos dos vossos deveres. Olha aí. Interai-vos dos vossos deveres. Então já está chamando a atenção. Eu falei, presta atenção. Não pense que você é melhor do que ninguém, não. Por quê? Porque você tem que progredir assim como toda a humanidade. Toda alma neste mundo encarna com o objetivo de progredir. Sempre. Interai-vos dos vossos deveres. Lembra, no início da frase, ele fala assim, ó espíritas. Então, esses espíritos estão se dirigindo aos espíritas, e dizendo o seguinte, presta atenção, ô espírita. Você não falou que é espírita? Então presta atenção. Toda alma encarnada neste mundo vem com o objetivo de progredir. E aí eles dizem, interai-vos dos vossos deveres. Espíritas, interai-vos dos vossos deveres. E ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Todos, inclusive vocês, espíritas, nós espíritas, vêm ao mundo para progredir. Então coloque todo o seu amor nisso. Coloque toda a sua força. Se esforce. Vá em frente. Faça de tudo para progredir. E eles colocam assim, e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Que alma? A sua. E, se possível, daqueles que estão ao seu redor. Dos parentes. Nosso tema não é parentesco? Não são os parentes difíceis? Então, eu tenho um parente difícil. Muito bem. Então, coloque todo o seu amor. Olha aqui. Ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Simples assim. Poxa, mas como é que é isso?
Né? O que eu tenho que fazer? Como assim? Vamos chegar lá. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se. Sempre tem um se, um mais, um porém, sempre tem. Sempre tem. Né? Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Pô, legal, vou receber recompensa, que beleza. Então vou ajudar meu parente. Mas tem um se. Se fielmente a cumprirdes. Opa, peraí, não. Tempo. Aguenta aí. Eu vou receber uma recompensa. Legal. Se eu cumprir a missão. Tudo bem. Mas me explica uma coisa. Que missão? Não tem um roteiro. Ninguém me mandou nenhum roteiro, um memorando, carta. Não tem. Eu nasci sem nada, não tinha carteira, não tinha bolso, nasci nu. Não tinha bilhetinho, não recebi. Ué, como assim? Que missão? Todo o ensinamento de Jesus é um convite para nos dedicarmos em nossa missão. Sempre. Sempre. Então vamos lá. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento, o seu bem-estar futuro. Então aqui, né, como a gente está falando de parentela, esse é um trechinho que vem da parentela corporal e a parentela espiritual. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então aqui é lógico que o texto está direcionado aos pais ou aqueles que estão ajudando crianças, né, os tutores, enfim, a evoluírem. Pô, beleza. Só que tem um detalhe. Quando ele fala aqui no final, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Isso é direcionado apenas aos pais? Não. Por quê? Porque cuidado e educação não é só na palavra, é no exemplo. A gente educa no exemplo. A gente fala, ó, não faz isso. E a gente também tem que não fazer. Não adianta, né? Falando no caso dos pais, só para pegar aqui um exemplo mais fácil, não adianta o pai, mãe, virar para a criança e falar assim, ó, é feio mentir, vai ficar de castigo se mentir, né? Ainda faz assim, vai ficar de castigo se mentir, vai apanhar, vai levar um tapa, aquela coisa, vai ficar de castigo. E aí toca o telefone e fala assim, diz que eu não tô. Dizer que eu não... Peraí, a criança fala assim, ué, peraí, mas disse que eu vou ficar de castigo, quem é que vai botar você de castigo? Hoje em dia a criançada pergunta, né? Antes não perguntava, hoje em dia pergunta. Então, percebem? Então é o exemplo, a questão é o exemplo. E se dos pais para os filhos o exemplo conta e muito, para todo indivíduo na família, o exemplo conta para o outro. Não adianta a gente falar para alguém assim, porque você está pegando no meu pé, se eu pego no pé do outro. Percebem? Não adianta. Então, quando ele fala assim, ó, toda alma que nele encarna, né, no corpo físico, vem do espaço para progredir. Beleza, eu venho, o outro vem, meus parentes, todo mundo. Interai-vos dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, eu sou responsável. Beleza. Se eu sou pai, se eu sou mãe, tá, legal. Beleza. Mas, e com primo?
tem um primo chato? Eu não tenho essa responsabilidade. Tenho. Eu tenho. Pô, mas aí, cara, os pais dele que têm essa responsabilidade. Se aquele primo, para mim, é chato, é porque eu reconheço algo nele que não me faz bem, e se eu reconheço algo que não me faz bem, e ao invés de tratá-lo com compreensão, eu rebato, então eu estou reconhecendo nele algo que reflete em mim algo que não faz bem, de mim para os outros. E se eu estou reconhecendo isso, então eu tenho que agradecer a ele, refletir esse algo que eu tenho que modificar em mim. E aí, ao invés de tratá-lo mal porque eu o considero chato, eu passo a tratá-lo bem. E com o tempo, ele vai perceber pelo meu exemplo, está aqui escrito, ele vai perceber pelo meu exemplo que ele precisa mudar. Ah, então peraí, Alexandre, peraí, agora eu já entendi. Lá o tema é parentes difíceis, quem precisa mudar? Então é o parente difícil que precisa mudar. Ah, entendi. Ele reconhece no meu exemplo o que ele precisa mudar e ele muda. Ah, então agora eu estou mais calmo. Então eu vou mostrar para ele que ele precisa mudar. Não. Pô, mas você falou. Não. Eu disse que eu tenho que dar o exemplo a ele. Mas eu só dou o exemplo se eu mudar. Perceberam? Eu só dou o exemplo se eu mudar. Eu não consigo entregar algo que eu não tenho. Eu posso teorizar. Né? Por exemplo, eu posso ser um técnico de jogadores de vôlei, de uma equipe de vôlei, e eu posso teorizar. Olha, a técnica é essa, a técnica é aquela, tem que ter uma armação assim dentro de quadra, e tem que ter alguém que treine do lado de fora, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas se eu não conheço, se eu não pratico um mínimo que seja, eu não consigo identificar se a forma que a outra pessoa está fazendo está correta. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de fazer. Eu só consigo medir resultado. Só consigo medir resultado. E se o meu entendimento não estiver correto, como é que eu vou medir um bom resultado? Então, a questão é, eu só consigo entregar aquilo que eu tenho. Eu só consigo entregar aquilo que eu tenho. Então, se eu identifico um parente chato, um primo chato, por exemplo, e aí quando vem aquelas reuniões familiares, eu falo, ah, meu Deus, aquele primo vai. Ah, eu vou pagar meus pecados. Talvez seja isso. Talvez você vá a essa reunião para encontrar esse primo para pagar os pecados. Mas o que é pagar os pecados? É se acertar com esse primo, com esse parente, situações passadas. Ou que não sejam situações entre vocês dois, mas se acertar numa situação que os dois terão que aprender. Bom, então vamos lá. Antes da gente seguir, boa noite, Joana, Luísa, Isabel, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. E a quem mais estiver por aqui, sejam muito bem-vindos. Logo no início, eu falei, vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que esse nosso estudo de hoje era para ter sido feito ontem, mas tivemos aí um probleminha técnico. Acontece nas melhores famílias, né? Tivemos um probleminha técnico, tivemos que passar para hoje. E assim o fizemos.
Só que cometemos um equívoco em função desse problema, até que nós confundimos algumas coisas. Nós tivemos um estudo hoje mais cedo, foi um pouco mais cedo, e ficamos tão preocupados com o horário que, ao invés de iniciarmos no horário marcado, acabamos iniciando um pouco antes. Fizemos confusão de horário. Pois é, lamento muito, muito, muito. Ontem houve uma confusão, passamos para hoje, e aí acumulou com um estudo que tivemos mais cedo, e, enfim, os fusos. Então, quem chegou depois já de iniciado, eu peço milhões de desculpas. Vou pedir que depois volte e pegue o iniciozinho, tá? Enfim, aconteceu. Ficamos tão preocupados em não perder a hora que acabamos antecipando, sem querer. Mas iniciamos o estudo, então se puderem pegar antes, e vamos seguir aqui. Nós fizemos, só pegando aqui rapidamente, né, nós fizemos a leitura de 3 trechinhos, né, do livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, Laços de Família, questão 774, mas pegue um pouquinho antes, que a gente fez alguns comentários, algumas reflexões, nós fizemos algumas reflexões, e pegamos um trecho do capítulo 14 do Evangelho, Honrai vosso pai e vossa mãe, que fala sobre parentela corporal e parentela espiritual. Estamos entendendo aqui algumas questões que dizem respeito às questões familiares, né? As questões familiares. E aí vamos pegar agora um outro questionamento que foi feito a Divaldo, e ele fez uma reflexão muito interessante sobre o desafio da vida em família. E aí, ao final disso, a gente vai fazer mais alguns comentários, tá? E a pergunta foi o seguinte: qual a importância da instituição familiar para o crescimento das pessoas na Terra? Os estudos demonstram que o número de casamentos vem aumentando. E realmente, né, o número de casamentos vem aumentando cada vez mais. Mas proporcionalmente também o número de separações. Por que isso está ocorrendo? E aí, Edivaldo ele faz a resposta é bem longa, mas eu vou ler só o trechinho inicial, que diz o seguinte: a família, veja, ele não fala o casamento, ele fala a família, né? A família é a célula básica da sociedade. Família. O que é família? Pessoas que se unem para formar um núcleo familiar. Um núcleo onde mais de uma pessoa se afiniza, se junta, né, permite que outros venham, sejam educados, que essa família, esse núcleo, ele se expanda e vai evoluindo, passando de geração para geração, ensinamentos, né, bases morais e por aí vai. Uma sociedade feliz deve ser estruturada tendo como base o núcleo familiar. Por quê? A gente falou agora há pouco, eu só consigo passar aquilo que eu tenho. Como é que eu vou para a sociedade, para trabalho, colégio, seja lá o que for? Como é que eu vou me relacionar bem se eu não tenho uma boa relação familiar? Então, no núcleo familiar, eu aprendo a me relacionar. E aprender a se relacionar também diz respeito aos conflitos, a aprender a conviver e a buscar soluções boas para os conflitos. Uma célula saudável multiplica-se através do fenômeno da mitose. Falando de célula mesmo, né? Multiplica-se através do fenômeno da mitose e gera outras saudáveis. Em um belo livro denominado A Memória das Células, um grande mestre do Havaí, Dr. Paul Persall, acho que pronuncia assim, diz que as células guardam a memória de sua multiplicação e a herança de sua finalidade, o que nos permite comparar o fenômeno com o que ocorre na família. Então, indivíduos que estão no núcleo familiar,
eles guardam na memória as experiências da sua família, da sua origem familiar. E vão criando, né, a célula através da mitose, no caso dos núcleos familiares, através das uniões, né, outros núcleos familiares vão progredindo, vão se dividindo, multiplicando outros núcleos familiares e guardam a memória das suas experiências. Então é muito importante, e por isso, aqui, eu vou até pegar aqui de novo, né, Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde, lá na parentela corporal e parentela espiritual, os espíritos dizem, interai-vos, já começam dizendo, ó espíritas, prestem atenção, espíritas, interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, essa próxima alma, essa alma que se aproxima de você. E aí volta a dizer, não só pais e mães, mas todos que estão em uma família, irmãos, tios, sobrinhos, primos, todos. Se eu tenho um pouquinho mais de esclarecimento, se eu tenho um pouquinho mais se de repente, né? Opa, caramba, eu me dei conta de que eu posso dar o exemplo para o outro. Pronto. Ué, mas peraí, Alexandre, peraí. Então, se agora você está dizendo que se eu tenho uma relação ruim com um parente, porque esse parente é chato, é grosseiro, nossa, dá vontade de jogar pela janela. Se ele é tão desagradável, não é ele que tem que mudar? Sou eu? Não, tem alguma coisa errada aí. Não, tempo. Tô fora, vou pular fora. É assim? Se eu não mudo, o que vai acontecer? Esse parente vai continuar no conflito. E todo mundo que gera conflito, das duas, uma. Das duas, uma ou duas. Ou ele tem medo, porque o medo faz com que a gente gere conflito, faz com que a gente bata de frente, faz com que a gente agrida. Ou, além do medo, ele pode realmente estar completamente perdido. É uma alma que está bem lá atrás na evolução moral. Nas duas situações, eu tenho que mostrar o meu lado compassivo, ou melhor, nas duas situações eu tenho que me colocar com compaixão para com esse irmãozinho. E ao fazer isso, eu digo para ele, você não precisa ser assim. Eu não estou sendo agressivo com você, você não precisa ser agressivo comigo. Eu não estou sendo chato com você, você não precisa ser chato comigo. E por aí vai. Então eu vou dando o exemplo. Quando eu faço isso, mesmo que eu não seja assim tão compassivo, tão zen, mas à medida que eu vou exercitando esse exemplo, eu vou me fortalecendo nesse exercício. E quanto mais eu me fortaleço nesse exercício, mais eu exemplifico e mais eu faço o outro, pode ter certeza. Eu faço com que o outro, olhando para mim, diga, caramba, por mais que eu bata, ele se mantém firme em suas convicções. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é. Pronto. Cativei o outro. Cativei o outro. Cativei esse parente. Seja numa relação a dois, seja como filhos, como pais, como sobrinhos, tios, primos. Não interessa. Cativei o outro. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente escorrega e devolve. Mas aí a gente tem que se policiar, orar e vigiar. Aí a gente retorna, levanta, fala assim, opa, foi mal, erro meu. Ah, mas e o erro do outro? É ele que tem que reconhecer. Eu tenho responsabilidade para com o meu erro. O outro tem responsabilidade para com o erro dele. Se ele tem medo ou ele não se sente forte o suficiente para
admitir e mudar, eu vou continuar na minha escalada de evolução moral, dando a ele o exemplo. Sempre baixando a cabeça, sempre... Houve uma discussão. A coisa pegou. Respiro fundo, dou uma volta no quarteirão, volto. E aí? O que você estava falando? Vamos resolver. Não, vamos resolver numa boa. Estava resolvendo alguma coisa, gerou discussão? Dá uma volta no quarteirão, volta e continua resolvendo. Sem discussão. Então, pegando lá o tema de hoje, parentes difíceis. Quem precisa mudar? Eu. Não tem discussão. Eu preciso mudar. Mas é o outro que é difícil. Eu preciso mudar. Mas eu não preciso mudar para ele. Eu preciso mudar para mim. Eu preciso mudar baseado em quê? Baseado no ensinamento de nosso Mestre Jesus. Eu preciso me aprimorar, baseado nas leis naturais de Deus. Eu preciso me aprimorar, eu preciso mudar, eu preciso me aperfeiçoar. À medida que eu vou fazendo isso, os parentes difíceis, eles vão deixando de ser tão difíceis. Por quê? Porque eles aprendem? Às vezes ainda não. Mas eu me fortaleci e eu já não os enxergo como parentes difíceis. Eu enxergo como pessoas que precisam evoluir assim como eu. Só que assim como eu tive o meu tempo, eles precisam do tempo deles. E eu tenho que respeitar isso. Então quem precisa mudar? Eu. E o que eu preciso mudar? O que for necessário. Baseado em quê? Nossa! A resposta é sempre a mesma. Baseado no ensinamento de Jesus. Ponto. Então, parentes difíceis. Nós também somos difíceis. Muitas vezes. Vamos assumir. Muitas vezes nós somos difíceis também. Todos nós. É que às vezes o parente não fala. Ah, mas todo mundo me elogia e eu sei que eu estou tranquilo, eu procuro. Poxa, que bom. Que bom, continue assim. É por sinal que já está um passo à frente. Continue assim. Vá mais um passo. Continue dando exemplo. Então, quando a gente fala, encerrando aqui para não ficar muito longo, quando a gente fala sobre parentes difíceis, que fique claro que todos nós estamos nessa escalada de evolução moral. Se um parente precisa mudar, eu também preciso. Se ele precisa evoluir, eu também preciso. Se ele precisa dar o exemplo, eu também preciso. E quem começa? Quem decidir começar? Começa na frente quem decidir começar. Que eu possa decidir começar. E que eu puxe os outros. Fala, gente, eu comecei, vamos embora. Opa! Porque muitas vezes alguém quer começar, mas não tem coragem. E precisa de um exemplo. Que nós possamos ser o exemplo. Que nós possamos ser essa luzinha, ainda que fraca, no caminho de nossos parentes difíceis. Porque certamente alguém foi luz em nosso caminho. Eu hoje, os meus 54 anos de idade, fazendo palestras, participando de estudos e tudo mais, eu olho para trás e vejo quantas vezes meu avô materno me levou a palestras, a estudos, isso e aquilo, quantas vezes meu pai me levou a palestras, estudos. Quer dizer, eles deram esse exemplo. E outras pessoas que eu conheci ao longo do caminho. E hoje estou tendo a oportunidade de agradecer a todos eles pelos exemplos que me deram, fazendo esse trabalho de doação, estudando aqui com vocês e com tantos outros. Enfim, parentes difíceis, quem precisa mudar? Eu. Porque a minha responsabilidade é para comigo, em primeiro lugar. E como é que eu vou mudar o outro? Mudando a mim e dando exemplo. Porque cada um tem o seu tempo. Ok? Então, Joana, minha querida, muito obrigado pela oportunidade. A todos do grupo de estudos da querida Joana, é sempre um prazer fazer um estudo com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que
a forma como a gente desenvolveu tenha sido clara, tenha sido a contento, né? E esperamos, em breve, estar juntos presencialmente. A quem chegou depois, Edmé, Rosângela, não lembro se eu cheguei a falar da Isabel, Rose, enfim, a todos que mandaram mensagem, muito obrigado pelo carinho, um beijo no coração de todos, e de outros que venham assistir depois, né? Então, só para a gente poder fechar, que bom, eu fico muito feliz por toda a oportunidade disto. Então, vamos... e volto a dizer, quem chegou depois, nós acabamos antecipando o início, iniciamos um pouquinho antes, então quem quiser voltar a pegar o iniciozinho, tá? A gente vai fechar e segundos depois o YouTube vai disponibilizar o vídeo para poder ser reiniciado, quem quiser assistir, ok? Então, um beijo no coração de todos vocês, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Que nós possamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos bons irmãos na espiritualidade, nossos amigos espirituais, nossos protetores que tantas vezes damos trabalho, e possamos dizer, unidos em pensamento, muito obrigado. Obrigado, Pai, por tuas bênçãos, pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, amado Jesus, obrigado, queridos irmãos, por tudo aquilo que tem feito por nós, pelas influências positivas, pelas vibrações maravilhosas, que buscam sempre nos envolver e nos intuir da melhor forma. Por fim, pedimos, Pai, a tua bênção para todos os nossos irmãos que estão em leitos adoentados e nossos irmãos das equipes médicas e afins. Pedimos também por nossos irmãos que desencarnaram doentes ou então em tragédias como a que acabou de acontecer em Petrópolis. Que todos esses espíritos possam ser acolhidos e recebam a nossa vibração de amor, de carinho, e que eles se sintam melhor com essa vibração. E, igualmente, que todos os socorristas, todos aqueles que estão empenhados em devolver o bem-estar a esses que perderam quase tudo, ou os familiares que perderam seus entes queridos, que eles também se sintam envolvidos pelo nosso amor e pelas tuas bênçãos, Pai. Enfim, que a cada dia nós possamos fazer valer o ensinamento de nosso Mestre Jesus, colocando em prática a tua vontade, dia após dia. Que assim seja. Um beijo no coração de todos.